Boa noite, queridos irmãos. Estamos reunidos para realizar o Evangelho no lar. Que este grupo abençoado esteja todo equilibrado e em paz para mais um momento em oração. Vamos realizar a seguinte prece. Pai seu, meu, nosso, Pai de todos os povos, presente em todo o universo, que o teu nome permaneça sempre nos corações e mentes dos homens. Que o teu reino de amor e bondade seja o motivo de nossas ações. Que a tua vontade que nos leva à evolução seja sempre perseverante no nosso dia a dia. Permita que possamos buscar o pão nosso diário de forma justa e humana, respeitando os nossos semelhantes. Que saibamos buscar novas oportunidades de perdão às ofensas que praticamos. Devendo perdoar sempre a quem nos ofende. Protege-nos das tentações, inspirando-nos bons pensamentos, permitindo que resolvamos de sã consciência, buscando o bem sempre, e que valorizemos o nosso dia como presente para a nossa evolução. Que assim seja. O nosso Evangelho de hoje é do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 10. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão apenas entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que sob falsa aparência de amor e caridade semeiam desunião e retardam a obra emancipatória da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos, que fazem ser aceitos através de seus médiuns, e para melhor fascinar aqueles que querem abusar, para dar mais peso às suas teorias, ornam-se sem escrúpulos de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam fermentos de antagonismo entre os grupos e que os impelem de isolar-se um dos outros e a olharem-se com os maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, pois, agindo assim, eles mesmos negam formalmente o que pretendem ser, cegos, pois os homens que se deixam cair em tão grosseira armadilha. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual se dizem pertencer devem não só ser muito bons, mas além disso, eminentemente racionais. Pois bem, passei seus sistemas pela peneira da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Portanto, haveis de convir comigo que todas as vezes que um espírito indica como remédio para os males da humanidade, ou como modo de se chegar à transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, que quando formula um sistema contraditório em relação aos mais triviais noções da ciência, ele só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela sempre o é pelo bom senso das massas. E é isso também um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida de seu valor intrínseco, procurando aqueles que acham mais eco e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina que vê diminuir o número de seus adeptos seja mais verdadeira que aquela que vê aumentar os seus. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito. Ele a faz surgir em diferentes pontos, para que
em toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Afastai piedosamente todos os espíritos que querem fazer-se conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a impor-se aos homens fracos e incrédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-los e de mantê-los sobre o seu domínio. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, déspotas públicos ou privados, quando vivos, também querem ter vítimas para tiranizar após a morte. Em geral, desconfiai das comunicações que têm um caráter de misticismo e de estranheza, e que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Sempre há, nestes casos, um legítimo motivo de suspeita. Por outro lado, crede que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente em todos os grupos sérios que possuem médios sérios, e não só a estes ou aqueles, excluindo outros. Ninguém pode ser um médium perfeito se está obsediado, e há obsessão manifesta quando um médium não é apto a receber comunicações senão de um espírito especial, por mais alto que este espírito queira parecer. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se crê privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, além disso, são sujeitos a práticas que beiram a superstição, sem dúvida estão sofrendo o golpe de uma obsessão das mais bem caracterizadas, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos nós, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja empregado despropositadamente. É incontestável que, submetendo todos os dados e todas as comunicações dos espíritos à prova da razão e da lógica, será fácil repelir o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado. No entanto, o controle severo dos outros grupos, o saber adquirido e a alta autoridade moral dos dirigentes de grupo e das comunicações dos principais médiuns que recebem a marca da lógica e da autenticidade dos seus melhores espíritos rapidamente farão justiça. E esses ditos mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores e maldosos. Erasto, Espírito de São Paulo, Paris, 1862. Bom, meus irmãos, a lição é bem clara. Devemos cuidar o nosso corpo e o nosso espírito, nos mantermos equilibrados e fazendo leituras edificantes para mantermos a nossa vibração positiva. Neste momento, então, eu vou fazer uma outra leitura que fala sobre os falsos espíritas, que está na página 123 do livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz. O processo de sintonia mental não se restringe apenas às atividades mediúnicas, mas é acontecimento comum na vida diária. Em razão disso, o espírita sem compromisso com a mediunidade também está sujeito à influência enganadora dos falsos profetas do mundo espiritual, atuando com desenvoltura no meio doutrinário. Dominam as reuniões de estudo e são prepotentes, escrevem em jornais e desacatam companheiros,
publicam livros e difundem ideias perturbadoras, tumultuam as assembleias e sentem-se donos da verdade, atacam as instituições e pregam dissidências, discordam do serviço assistencial e criticam o esforço fraterno, discutem com hostilidade e não aceitam contestação, alardeiam ideias reformistas e agridem a codificação espírita. É importante manter vigilância sobre o campo mental para não ser instrumento da mentira e da intolerância. Os falsos profetas do espaço existem realmente. Pior do que isso, porém, é a submissão a eles, transformando companheiros incautos em falsos espíritas da terra. Bem, irmãos, as lições são bem claras, devemos nos cuidar, nos harmonizar, estar sempre em oração por nós, pelos nossos familiares, pelo nosso grupo espírita e principalmente pelos inimigos da nossa doutrina, que eles não consigam nos influenciar de maneira que nos desequilibrem. Então, neste momento, elevamos o nosso pensamento a Deus nosso Pai e a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, pedindo que proteja e ampare, renove as energias do nosso grupo fraterno, do nosso grupo da Casa Espírita Eulália Nogueira, que escuta este Evangelho, que todos os irmãos que estão ouvindo estas lições estejam harmonizados e recebam uma nova força, que seja renovada a sua fé, que seja imantado pela luz dos Espíritos amigos que nos protegem. Peço pela paz na Terra, o nosso planeta, pela paz em todos os mundos habitados. Peço que proteja a nossa cidade de Alegrete com as mais ricas bênçãos. Peço que proteja o nosso Estado e o nosso país, Brasil, pátria do Evangelho. Que possamos todos estar harmonizados em oração, para que nenhum se perca neste momento. Que os bons espíritos estejam sempre em sintonia com nós, nos dando as melhores intuições, as melhores decisões a serem tomadas. E peço, irmãos, que não se envolvam em discussões, em coisas que não nos favorecem, que não nos engrandecem, que desarmonizam o nosso espírito. Uma nova força, uma nova energia para seguir a nossa caminhada terrena. Uma boa noite a todos e que assim seja.